Você já ouviu dizer alguma vez que em um contrato ou uma promessa de contrato de compra e venda, que a pessoa pode se arrepender? E pode ser tanto o vendedor quanto o comprador? Vamos falar sobre isso agora? Mas eu quero iniciar do mesmo jeito que eu vou terminar, com um conselho. Todas as vezes que você for ler, você for assinar qualquer contrato, você tem que ler antes esse contrato. E se esse contrato se refere a um bem maior, como por exemplo um imóvel, que seja o valor que for, é considerado um valor grande. Mesmo que seja uma casinha, numa vila bem distante, uma casa pequena, mesmo assim é um bem de valor alto. E eu aconselho mais ainda que você procure a análise de um ou dois advogados, para evitar problemas lá na frente. E já vou dizendo o seguinte, que um contrato que você assinou dentro de uma loja, você não tem direito de se arrepender, porque a lei entende que você teve tempo para pensar. É diferente, às vezes, por exemplo, que você encontra um corretor na rua, compra um imóvel e tal, e naquela ânsia ali de comprar um imóvel, você acaba assinando um contrato. E acontece isso muito, né? Por exemplo, quando você vai aqui em Caldas Novas, é comum na rua os corretores estar cercando para vender apartamento, para vender ação de clube. Então, nesse caso, às vezes você compra ali naquele sangue de querer adquirir, e foi na conversa do corretor, e depois você se arrepende. E vamos ver quando é que você pode se arrepender. Vamos primeiro falar da promessa de compra e venda. A promessa de compra e venda, ela é um contrato que tanto pode ter uma natureza particular quanto pública. E o objetivo dessa promessa é formalizar um negócio como o valor dessa negociação, as condições e a forma de pagamento e a obrigação tanto do vendedor de entregar o imóvel quanto obrigações referentes ao comprador. O contrato de promessa de compra e venda, você está prometendo que vai comprar. Então, você está assumindo um compromisso. E nem o contrato é feito com a intenção de que ele seja desfeito lá na frente. Você lê para você concordar com os termos, porque não existe isso. Eu vou fazer uma promessa de compra e venda, mas eu vou me arrepender. Não, você já tem que ler direitinho, saber se você vai ficar ou não com aquele imóvel, quais as suas condições de pagamento, se o vendedor é uma pessoa idônea, se você solicitou as certidões, tanto do imóvel quanto do vendedor. É importante, nós temos aula aí sobre essa documentação necessária em compra de imóvel. É muito importante isso, porque ele vai dar o direito de arrependimento. E o arrependimento, às vezes, ele pode causar até morte, conforme a pessoa, porque às vezes você assina o contrato, uma promessa de compra e venda, mas aquele imóvel já está bloqueado para você. O vendedor ele não vai sair oferecendo para outras pessoas. Então, existe o direito de arrependimento, ele está presente, porém, principalmente na lei de parcelamento do solo. Porém, ele não foi feito para cada dia você estar arrependendo ou não. Nem você, o vendedor, e nem o comprador. O que diz o Código Civil sobre essa compra e venda de imóveis, sobre esse arrependimento? No artigo 1417, diz que mediante promessa de compra e venda em que não se pactuou o arrependimento, ou seja, não foi falado isso, não está fazendo parte ali, não está escrito, celebrada por instrumento tanto público quanto particular e registrada no cartório de registro de imóveis, porque se não tiver registrada, é só um contratinho de gaveta. Adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Então, não compactou o arrependimento. Porém, é um instrumento público ou particular registrado no cartório, o comprador adquire um direito real sobre a aquisição do imóvel. Ele, a partir desse momento, ele é titular de um direito real. E ele pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, por exemplo, às vezes o vendedor já vendeu o imóvel e passou os direitos para um terceiro. Ele pode exigir
a outorga da escritura definitiva da compra e venda. Ele pode dizer, agora eu quero a escritura definitiva, eu já paguei, já quitei. Porém, se houver recusa, ele pode requerer do juiz a adjudicação do imóvel. O Código Civil, que regula o contrato preliminar e a promessa de compra e venda, estipula que o direito de arrependimento é exceção. Por quê? Porque nenhum contrato é assinado ou é redigido para fins de brincadeira, porque não é uma coisa que você, eu vou assinar o contrato, se eu arrepender depois, eu volto a minha palavra atrás. Não, o arrependimento ela é uma exceção, ela não é a regra de um contrato. O contrato de compromisso de compra e venda antecede a assinatura do contrato definitivo. Portanto, você tem um compromisso. Então, estou fazendo um compromisso de comprar o seu imóvel, depois que, por exemplo, vamos supor um exemplo, depois que eu conseguir financiá-lo, ou depois que eu conseguir vender a minha caminhonete, o meu carro, estou assumindo um compromisso antes de assinar o contrato definitivo no cartório. Normalmente, usados esse contrato de compra e venda em lotes rurais e loteamentos. Esses compromissos de compra e venda. Neles estão presentes a cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade, que significa que não poderá haver desistência, vedado, portanto, a cláusula de arrependimento. O que quer dizer isso? Que, por exemplo, tem uma incorporadora que está vendendo alguns lotes. Você vai comprar um lote e você vai se deparar com a cláusula de irretratabilidade, que quer dizer o seguinte, que esse contrato ele não pode ser anulado, ele não pode ser desfeito, enfim, ele tem que ser cumprido do jeito que ele está. E de irrevogabilidade, que quer dizer que é a mesma cláusula de arrependimento. Você não pode se arrepender. Porém, existe exceção. Por exemplo, você arrependeu de ter assinado o contrato, você tinha um stand de vendas, você achou interessante aquele loteamento, você pensou, vou comprar um lote aqui. E você assinou um contrato. Mas quando você chegou em casa, a mulher falou que não era para comprar, que aquele dinheiro era para fazer uma viagem, que aquele local não é bom, e você se arrependeu de ter assinado o contrato. O que você vai fazer agora? Existem situações na lei que amparam esse arrependimento. E esse arrependimento pode ser em duas situações. Em decorrência da lei, que é a lei do distrato, ou da vontade das partes. As partes falam, não, eu não quero, e o outro também não quer, então vamos rasgar, esse contrato. Claro que não é rasgar, vamos fazer um acordo entre nós dois e encerrar esse contrato. E essa lei do distrato é a Lei 13.786 de 2018, que ela prevê margens imóveis adquiridos em incorporação imobiliária, em parcelamento solo urbano e imóvel quando é comprado na planta. Então, os contratos firmados em instante de venda, isso diz a lei, no parágrafo 10. Os contratos firmados em instante de vendas e fora da sede do incorporador, por quê? O que eu disse? Se está na sede, você teve tempo para pensar se vai comprar ou não, porque você está dentro de um imóvel. Até o prazo máximo de 7 dias improrrogável, por exemplo, se arrependeu no 8º dia, não vai adiantar. Até o 7º dia, você pode se arrepender. E se você não se arrepender até o 7º dia, deixar para depois, se não exerceu esse direito, será considerada a irretratabilidade do contrato, ou seja, ele não pode ter direito ao arrependimento. Então, só até o 7º dia e desde que foi fora da sede. Poderão as partes, em comum acordo, por meio de instrumento específico de distrato, que é o contrário do contrato. Você fez um contrato, agora você vai desfazer, você vai fazer um distrato, definir condições diferenciadas das previstas na lei. Então, ele diz, não, a lei não prevê o cancelamento, porém, vamos aqui fazer um distrato entre nós dois e pronto, fica tudo bem para ambas as partes. Então, essa lei do distrato é a Lei 13.786.
E ela tem a ver com o quê? Com o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte: o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço. Então, suponha, você comprou um produto. Então, você tem 7 dias para se arrepender. Desde que eu disse, olha aqui, ó, sempre que contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. É o caso de um vendedor que vai na sua casa ou no seu estabelecimento comercial te vender algo. Então, ele está fora do estabelecimento. São também compras efetuadas por telefone ou pela internet. Então, nós temos sempre 7 dias para a devolução, o arrependimento, né? Então, a lei do distrato imobiliário é a rescisão de um contrato de compra e venda que envolve um imóvel não configurando o descumprimento do contrato. Então, se ele não descumpriu, em comum acordo, eles combinaram de desfazer aquele contrato, rescindir aquele contrato. E quando nós falamos em contrato, nós devemos falar em arras ou sinal de negócio. O que veio será arras? Você já ouviu esse nome? Não é um nome muito comum, mas sinal é. Então, arras nada mais é do que um sinal que você dá ali no negócio. Então, você compra um imóvel e você dá um sinal. Ah, vou dar 10%, vou dar metade, eu vou dar o que vocês combinarem, vai ficar sendo o sinal. E esse sinal é amparado pelo Código Civil nos artigos 417 a 420. Então, vamos passar primeiro pelo artigo 417. Se por ocasião da conclusão do contrato, da finalização do contrato, uma parte der à outra a título de arras, ou seja, a título de sinal, dinheiro ou outro bem móvel, às vezes muitas pessoas dão carro em sinal, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou computadas na prestação devida, se no mesmo gênero da principal. Então, se for executado esse contrato, ele pode ser restituído com o valor dessas arras. Então, essas arras são divididas, segundo o Código Civil, em dois tipos. Do artigo 418 e 419, nós temos arras confirmatórias, o nome já diz, são aquelas que confirmam o negócio. E no artigo 420, temos as arras penitenciárias. Vamos ver, então, sobre essas arras. 418. Se a parte que deu as arras, se deu o sinal, não executar o contrato, por exemplo, eu que dei o sinal, mas eu não vou executar o contrato, a outra poderá, por desfeito, retendo-as. Então, ele vai reter as arras, fala, não, vamos desfazer, vou reter as arras. Se a inexecução for de quem recebeu, quer dizer, de quem está com o sinal, que recebeu o sinal, poderá quem deu o sinal haver o contrato por desfeito, exigir sua devolução mais o equivalente com autorização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juro e honorário de advogado. Já o 420, se no contrato for estipulado o direito de arrependimento, é que se estiver estipulado o direito de arrependimento para qualquer uma das partes, seja de quem está comprando quanto de quem está vendendo, as arras ou sinal terão função unicamente indenizatória. Então, vamos falar em termos mais concretos. Tem o contrato e no contrato está estipulado o direito de arrependimento. Então, nesse caso, quem deu o sinal vai perder em benefício da outra parte. Por quê? Porque ele tem uma cláusula de arrependimento. E quem recebeu vai devolver com o equivalente, com mais o equivalente, né? Em ambos os casos, não haverá direito à indenização suplementar. Bom, vamos fazer as considerações finais desse breve resumo que nós fizemos sobre o direito de arrependimento. Existe o direito de arrependimento, porém o contrato é realizado para ser cumprido, e para que não tenha que usar o direito de arrependimento, é sempre bom ter a orientação de um advogado. Afinal, em se tratando de imóveis urbano ou rural, você está assinando um contrato de um valor grande.
Quanto maior o imóvel, mais você pode, maior o valor do imóvel, mais problemas você pode ter. Então, muita atenção, tenha orientação de um advogado para não chorar depois. Esse vídeo faz parte dos cursos Entendendo o Registro de Imóveis e do curso Gestão Territorial para Proprietários. Muito obrigada. Em caso de dúvidas, já sabe, use o suporte.